Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Rio Verde Rural, trazendo sempre os principais assuntos que impactam o agro pelo Brasil e pelo mundo. E nesta edição, vamos até Mineiros, Goiás, para entender como está a recepção do milho segunda safra ou do milho safrinha, como muitos ainda dizem. E para a gente ter esse panorama completo de Mineiros e também das regiões atendidas pela cooperativa Comiva, a gente vai conversar a partir de agora com o Nilson Siqueira Pereira. Ele é o responsável, é o gestor pelos armazéns da cooperativa Comiva. Nilson, uma satisfação te receber aqui no Rio Verde Rural. Bem-vindo. Olá, Leonardo. Olá a todos aí que acompanham o seu programa. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece, Nilson. Como é que estão as coisas aí em Mineiros, Goiás? O calor continua predominando? Chegou alguma chuva por aí ou não? Tá quente, aquele clima seco ainda? Seco, precisando bastante aí de chuva. Tá um momento muito desafiador aí para o produtor rural, um ano muito difícil. Esses impactos vêm causando aí grandes incertezas até para o futuro, né? E atrapalhou também aí a colheita do milho. Foi uma colheita muito escalonada esse ano, viu, Leonardo? É um ano bastante desafiador para o produtor rural. Mineiros têm sofrido também com incêndios na área urbana e rural, Nilson. O pessoal por aí Sim. também tem enfrentado bastante incêndios neste mês ou está mais tranquilo em relação a outras regiões do estado? Não, tem enfrentado. Isso aí é uma constante aqui na nossa região e não diferente dos outros anos, mas todos os anos é a mesma coisa. Nessa época, e esse ano não foi diferente. Muito bem. Nilson, vamos falar agora sobre a nossa pauta de hoje, que é tentar entender como é que está o recebimento desse milho safrinha. Qual que é o volume total de milho recebido até o momento em toda a rede de armazéns da cooperativa Comiva nesta safrinha de milho? Então, Leonardo, nós já estamos aí aproximando aí da reta final da colheita. Estamos aí uns 95% colhido. E esse ano, conforme a gente mesmo já mencionou aqui, foi um ano que teve uma quebra considerável aí da safrinha. Nós hoje, até o momento, a gente recebeu praticamente 50% do que a gente recebia nos nossos armazéns do ano passado para esse. Nós temos uma capacidade estática aproximadamente aí de 1,5 milhão de sacas, isso vai dar 90 mil toneladas, e recebemos aí aproximadamente 60 mil toneladas, que dá aí, digamos assim, 1 milhão de sacas até o momento. Nilson, se a gente for fazer aí com os dados atuais que você tem, se a gente comparar mais ou menos com a mesma época na safrinha de milho do ano passado, o ritmo de entrega, ele está adiantado, ele está alinhado com a média histórica ou está atrasado? Não, está atrasado. Na verdade, esse atraso que deu aí devido ao clima, atrasou o plantio e essa colheita foi muito escalonada, diferente da safra passada, que ela chegou muito rápido, ela chegou muito cedo e aconteceu praticamente assim, uma sequência diária. Essa safra desse ano foi muito escalonado e foi muito pontual. As chegadas foram chegando assim, muito pontual. Nilson, você até comentou um pouco agora, enquanto você falava, mas o clima foi o principal fator para poder influenciar nesse ritmo de colheita em Mineiros e aí atrasar essa entrega de milho nos armazéns da cooperativa Comiva? Perfeito. O clima aí, digamos que é o responsável aí por esse atraso, né? E a gente tem também uma grande ferramenta que é o barter. Então, essa troca esse ano foi menor do que nos anos anteriores, e isso é o que dá segurança para a gente poder abastecer os nossos armazéns. E
E com essa dificuldade do barter e também dos, digamos assim, da gente fomentar esse negócio para o cooperado, isso também dificultou um pouco essa chegada do milho aí nos nossos armazéns, tá? Muito bem. Agora, qual é a taxa de ocupação atual dessa taxa de capacidade estática de armazenagem destinada ao milho? Como é que está o espaço disponível para os próximos dias, já que você me disse que cerca de 95% já está colhido, né? Então, praticamente Isso. está encerrando. Para esse milho que ainda vai chegar na cooperativa, ainda tem espaço nesses armazéns? Tem, nós temos espaço ocioso aí por volta de 30%, 40% ainda que dá para a gente ocupar esses espaços. Nós tivemos um corte no sinal da internet. Se você só puder repetir para a gente como é que está essa capacidade de recebimento aí, de o que ainda tem de espaço? Sim, hoje nós temos aí uma capacidade ainda ociosa dentro dos nossos armazéns aí de 30% a 40%, que a gente consegue ainda receber esse volume aí de milho. Excelente. Agora, vamos falar um pouquinho também, Nilson, sobre a questão da estrutura de recebimento. Como é que vocês se prepararam, né, em relação às balanças, tombadores, secadores, amostragem? Como é que foi a preparação dessa estrutura para não gerar gargalos operacionais? Aí, nesse quesito, a Comiva foi muito feliz esse ano, porque houve um investimento na safra 2024 aí na casa de 10 a 15 milhões nos nossos armazéns, na nossa estrutura, e a gente faz uma manutenção muito periódica ali no período da primeira safra e da segunda. Então, esse ano nós não tivemos problema com os nossos armazéns, conseguimos rodar aí tranquilamente, atender bem o fluxo nosso aí e atender bem os nossos cooperados. Nilson, a operação de recebimento neste ano ocorrendo de forma mais tranquila, sem grandes filas em relação aos anos anteriores. Perfeito. Foi um ano mais tranquilo e nós temos também uma plataforma aqui que nos ajuda muito. A gente consegue organizar a nossa entrada ali, a nossa fila, e isso não gera desconforto, pelo contrário, gera aí facilidade e esse fluxo fica tranquilo durante esse período. Nilson, se a gente for falar um pouquinho sobre a questão do escoamento e também da comercialização do grão, essa comercialização, esse escoamento está rápido o suficiente para garantir o giro de estoque necessário nos armazéns? Sim, está tranquilo, Leonardo, porque a gente procura pulverizar esse back nosso, que é o back-to-back, a gente faz negócio com várias empresas, até então, para não ficar ali dependendo só de uma empresa retirar no momento certo. Então, como a gente faz esse direcionamento aí para outras empresas, a gente consegue tirar e dar um fluxo legal aí nessa saída do grão. Então, esse ano foi muito tranquilo quanto a isso. Para quem de repente não sabe, quais são as regiões que a cooperativa Comiva tem unidades armazenadoras, Nilson? A gente temos 4 armazéns. A Comiva tem os armazéns muito bem posicionados, Leonardo. Nós temos 2 armazéns em Mineiros, temos um em Doverlândia e um em Portelândia. Então, assim, esses armazéns, eles ficam bem posicionados nessas regiões e a gente consegue atender toda a carteira nossa de cooperado, assim, com tranquilidade, Se sabe? a gente for analisar as regiões em que a cooperativa Comiva está atuando, tem unidades armazenadoras, quais regiões estão com fluxo de recebimento mais cadenciado ou abaixo do volume esperado? E qual seria a razão dessa diferença regional? Então, Leonardo, a região de Doverlândia, Caiapônia, onde a gente tem um armazém ali, foi uma região que sofreu bastante, a colheita ficou bem aquém do esperado, e ali a gente teve pouca movimentação naquele armazém. Então, assim, lá foi um pouco mais cedo, porém, um recebimento muito abaixo e diferente dos outros cenários aqui de Mineiros e Portelândia, tanto na produtividade quanto na entrega.
E Mineiros, então, é a unidade armazenadora que mais recebe milho, que está recebendo milho atualmente. Naturalmente é Mineiros, mas esse ano migrou para Portelândia. Portelândia é meu ponto de recebimento com maior volume de grãos. Interessante. Ô, Nilson, se você parar para poder analisar esse ano de 2026, principalmente essa segunda safra, né, ou safrinha, como muitos falam, é possível estimar mais ou menos uma quebra, se você analisar com a última safrinha, de quantos por cento seria essa quebra nas regiões em que a Comiva atende? Falando de Mineiros, nós podemos considerar aí uma quebra de 20% a 30%. E falando na região ali de Doverlândia, a gente pode considerar aí de 40% a 50%, se não for mais um pouquinho de quebra. Então, assim, o ano passado nós tivemos uma safra cheia praticamente aqui, que a gente considerou uma média de 140, 150 sacas, contra 110, 120 desse ano. A gente pode considerar uma média esse ano aí na casa dos 120. Muito 120 bem. sacas. Nilson, até quando a Comiva espera receber esse milho? Então, acho que agora, nesses finalmente para entrar nos nossos armazéns, a gente já está nessa reta final. Apesar da gente ter o espaço, pode ser que aconteça alguma entrada pontual. Mas, se a gente for falar das negociações da Comiva até o final do ano, a gente entra numa crescente, porque o nosso forte é o milho, e levando em consideração a isso, Leonardo, esse back-to-back, a gente tem aí para realizar até o final do ano aí na casa aí de mais de 10 a 12 milhões de sacas. Então é um volume bastante expressivo, a gente pensa em chegar bem próximo desse número, que é a nossa meta aqui. Então é isso, Leonardo, a gente acredita que daqui para frente, até o final do ano, a gente consiga aí fazer bastante negócio ainda no milho, porque é o forte da Comiva é o milho, e a gente tem um volume para comprar de meta daqui até o final do ano, aí, mais de 10 a 12 milhões de sacas de milho. De 10 a 12 milhões até o final do ano. Tá certo. Bom, Nilson, eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui no Rio Verde Rural, trazendo informações importantes para a nossa audiência sobre essa realidade no recebimento e também no escoamento, na comercialização do milho aí em Mineiros, Goiás. Um abraço a você e a todos da Comiva. Um abraço, Leonardo, fica à disposição. Agradeço aí os seus telespectadores e muito obrigado. A gente que agradece, Nilson, participando com a gente aqui no Rio Verde Rural, trazendo mais detalhes dessa movimentação do agro na região de Mineiros, Goiás. E muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. Lembrando que você terá outras informações também através do nosso site, rioverderural.com.br, e lá no Instagram, @Rio Verde Rural. A gente volta em breve com muito mais. Ao senhor e à senhora, um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até a próxima.